Perdoe-nos todos aqueles que ficaram sem o áudio da Edmeia, alguma coisa que não sei identificar o que foi, aconteceu. Então estamos somente esperando a Edmeia entrar de novo para ver se conseguimos aqui. Deixa-me ver se conseguimos resolver isso reiniciando, né? Reiniciando. Então vou convidá-la aqui a participar novamente. Vamos ver se agora vai funcionar. E agora? Okay. Será que estão me ouvindo? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Agora a gente reiniciou. Será que Luiziana? É que a Luiziana fica do outro lado lá. É, sim. Estou querendo saber se ela está te escutando. Luiziana, você está me ouvindo, minha filha? Olha, aqui tem gente dizendo que estão ouvindo. Está ouvindo agora? Então, vamos em frente. Então, vamos em frente ou eu começo tudo? Não, é bom recomeçar. Então, dar pelo menos uma visão geral para poder salvar tudo. Exato. Então, começamos agora 3:18. Tudo bem. Já escrevi que está perfeito. Perfeito agora. Então tá. Então agora 3:19, estamos começando Gálatas 6, último capítulo. Vamos ler de 1 a 10, onde está escrito assim, Gálatas 6, de 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós sois espirituais. Vós que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui, nós chamamos atenção para o seguinte, meus irmãos. É muito comum nós encontrarmos na Bíblia a seguinte expressão: um ao outro, amar um ao outro, orar um pelo outro, edificar um ao outro, dar preferência um ao outro, dar hospedagem um ao outro. Mas aqui em Gálatas 6, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso nos faz lembrar de um momento
em que Jesus está falando ali no capítulo 5 de Mateus, no versículo 41, quando Jesus diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Naquela época, era comum e aceitável que um soldado romano pudesse obrigar qualquer cidadão comum a carregar a mochila dele até 1,5 quilômetro. Era comum. Ele podia simplesmente dizer: toma, carrega. Nós lembramos de um momento quando Jesus Cristo ia para a cruz. Eles estavam com medo que Jesus não chegasse vivo ao Calvário, do tanto que ele já tinha apanhado e perdido sangue. Então, vinha do campo um sirineu chamado Simão. Eles chamaram Simão, mandaram carregar a cruz, e Simão obedeceu. Até hoje não se sabe se ele ficou satisfeito com isso. Mas ele não podia dizer nada, porque ele tinha que levar. O que Jesus está dizendo aqui, em Mateus 5:41, é que se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Quer dizer, não fica preso na tua obrigação. Vai além. Aprende a fazer as coisas com prazer. Não fica amarrado só naquilo que tu fazes por obrigação. Isso que ele está dizendo, transborda. Vai além do que te... Essa é a lei de Cristo que Paulo está falando aqui. Levai as cargas uns dos outros, sem nenhuma obrigação, porque assim que cumprireis a lei de Cristo. Nós lembramos que a carta aos Gálatas é escrita por causa dos legalistas, dos falsos mestres da lei que chegaram lá na Galácia para deturpar o ensino do Evangelho de Jesus. Esses legalistas não querem levar as cargas uns dos outros. Ao contrário, eles acrescentam cargas, como faziam os fariseus da época de Jesus. Eles querem acrescentar uma carga chamada circuncisão desnecessária. Aqui nós vemos que o homem espiritual, ele busca a restauração do irmão, enquanto que o legalista, ele prefere explorar, ele prefere condenar para que ele, o legalista, pareça mais santo, dê a impressão de que é bom. Mas nós sabemos que só o amor cobre multidão de pecados. Existem pessoas assim. E eu estava falando de uma amiga que eu estou discipulando, e ela, depois de muito tempo, eu estou discipulando, e graças a Deus, ela está uma beleza. Ela me disse assim: uma vez eu vim nessa igreja, porque é a igreja evangélica mais próxima da minha casa. Mas eu não consegui ficar, porque lá no portão da entrada tinha uma senhora entregando os boletins do culto. Ela me disse: nunca vi você aqui. E eu disse para ela: é a primeira vez que eu estou vendo. Você já entregou seu coração a Jesus? É bom pensar nisso, viu? Porque Jesus está voltando e o inferno está aí de boca aberta para todo mundo que não entregou a vida a Jesus. É bom saber disso.
E com pressa, é logo, não dá para ficar esperando muito, não. Olhe bem que recepção. Essa moça é muito boa, que eu já tinha voltado de lá. Eu vou entrar num lugar que estão me avisando que o inferno está de boca aberta para mim. Se Jesus fizesse isso com aquele ladrãozinho lá da cruz, a história seria outra. Como é que você recebe uma pessoa desse jeito? Dê as boas-vindas. Aquela mulher que recebeu ali, ela queria provar, olha, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou diferente de você, você se vire para ser como eu sou. É só isso. Nós vemos esse engano espiritual chamado orgulho, essa soberba, ainda hoje na igreja. Muitas pessoas. O que Paulo diz lá em Gálatas 5, versículo 26, lembra? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E eu ainda diria, olho grande um dos outros. Não é? Quantas vezes as pessoas que têm uma condição financeira melhor sofrem dentro da igreja por causa do olho grande, dos invejosos. O crente que anda no espírito não está competindo com os irmãos. Existe aqui, nós percebemos um contraste na atitude, porque o crente dirigido pelo Espírito se aproxima do irmão com amor e não com orgulho e palavras de condenação. Ele conhece a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros. Não é? E assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai-vos uns aos outros. O legalista é aquele que faz questão de ser melhor, exaltando o erro do irmão. Eles se gabam da santidade deles. Mas isso é puro engano, é pura soberba. O apóstolo aqui, no versículo 3, ele fala disso. Ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Está possuído do espírito de engano. Paulo nos assegura aqui que o homem deve provar o seu trabalho à luz da vontade de Deus. E no versículo 4, e não sob a sombra das aquisições alheias. Né? Eu vivo sob aquilo que o outro tem. Não há lugar para competições no trabalho de Deus, a menos que seja contra a operação das trevas. Quando nós vemos aqui do versículo 6 ao versículo 10, ele fala aqui sobre compartilhar as bênçãos. Uma outra expressão, uma outra palavra muito repetida no vocabulário cristão é fraternidade ou amizade. E isso fica muito claro aqui no versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Eu gosto disso. Paulo fala aqui que nós devemos compartilhar. Uma coisa é dividir e a outra é compartilhar. Compartilhar dá essa expressão, esse sentimento de comunhão.
Nós não dividimos o pão à mesa, nós compartilhamos. O que é de um é do outro. O mestre da palavra de Deus compartilha o que o Espírito revela na palavra. Ele recebe os tesouros espirituais e aqueles que recebem esses tesouros compartilham os tesouros materiais, demonstrando que apreciam o que eles têm aprendido. Isso não é interesse pelo bem alheio, pelos bens de alguém. Às vezes fica tão difícil falar de oferta, porque as pessoas acham que já está de olho grande, mas não é. Nós, como mestre, precisamos ensinar, incentivar as pessoas a darem. Porque quando você dá, você entra num rio de bênçãos. Sabe como é o nome do rio das bênçãos? Dá-se-vos-á. Porque quando Jesus disse, dai, ele não disse que a pessoa a quem você deu é que vai lhe dar. Não. Ele se compromete com o retorno. Dai e vos será dado. O quê? Medida, sacudida, recalcada, transbordante. E isso é por conta dele. Então, se nós queremos o bem e a prosperidade, nós vamos ensinar os nossos discípulos que eles devem dar. Aqui Paulo está falando sobre isso. Agora, o grande problema é como dar e a quem dá. Aqui ele diz, com certeza, Paulo está nos ensinando aqui, no versículo 7 e 8, o princípio espiritual de que não apenas devemos dar aos líderes espirituais e missionários, mas ele está ensinando que isso é canal para que recebamos grandes bênçãos. A lei da semeadura e colheita está espalhada na Bíblia, mas também está espalhado o princípio de onde semear. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele olha para as posses materiais como sementes e vê dois tipos de solos: a carne e o espírito. Olhe bem, podemos usar nossas posses para promover a carne ou para promover as coisas do espírito. Mas uma vez tendo semeado, não podemos mudar a colheita. Se você semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Mas se você semeia no espírito, você é um com o espírito. Paulo manda você prestar atenção sobre a sua semeadura. Não é assim, eu vou dar 10 que eu vou receber 1000. Isso é carnalidade. Isso é semeadura na carne. Semeou com interesse no olho grande. Uma vez eu estava numa cidade do interior e uma senhora queria, porque queria falar comigo. E ela queria, mas ela não era daquela igreja. O pastor mandou ela vir lá na igreja meia hora antes do culto para eu falar com ela. Ela estava no suplício, porque o marido dela não era crente. E o marido dela foi com ela numa igreja. E o pastor, naquele dia, ele empenhou a palavra dele. Se você entregar o que você tem, em 30 dias, você terá 3 vezes mais. Deus está falando e tudo mais.
O marido vendeu o escritório, Que loucura. os 2 carros e o apartamento que eles vendiam, que eles moravam 6 meses. Estava morando na casa da mãe dela. E ele conseguiu dinheiro para comprar o revólver que ia matar o pastor. E ela estava me procurando porque ela não podia entregar o marido à polícia. Ela não podia falar para o pastor o que é que eu faço. Eu disse, minha filha, nós temos aqui um pastor doido, mentiroso, aproveitador, enganador, e o seu marido é um olho grande, ganancioso, que quer ganhar sem trabalhar. Você veja que confusão. Ele semeou na carne, não semeou no espírito. Eu não sei em que ficou na história. Mas eu disse, vocês são gananciosos. Se o negócio fosse assim, eu não tenho nada para vender. Para aplicar com a rentabilidade dessa, todo mundo quer, não é? Olha, Paulo aqui está dizendo que existe o solo para plantar. Se você semeia a palavra de Deus, vai produzir vida. Porque com a semente será semeada e assim por diante, no final é glória para Deus. Os inimigos de Paulo não tinham esse princípio espiritual. Os judaizantes não tinham a mesma atitude. Depois que Paulo nos ensina o princípio da doação, ele entra na promessa do versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, não é? E não nos cansemos de fazer o bem. Mas eu ainda gostaria de lembrar que quando nós podemos usar nossas posses para promover a carne, devemos pensar que a promoção deve ser do espírito. O dinheiro plantado na carne, a colheita dele será corrupção, porque aqueles que semeiam na carne, da carne colherão corrupção. Mas o dinheiro semeado no espírito, por aqueles que semeiam a palavra de Deus, vai produzir glória para Deus. Agora no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nessa promessa, você deve ter observado que há um perigo. Qual é o perigo? Desfalecermos. Não é? Há um perigo. Às vezes, o desmaiar, o desfalecer é causado pela falta de devoção ao Senhor, falta de oração. Lembra do que Jesus Cristo diz lá em Lucas 18? No versículo 1, Jesus diz uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca. Mas a promessa da qual Paulo está falando aqui, não é? Nos ajuda como conselho a prosseguir, porque a seu tempo ceifaremos. Olha, você limpa um campo, você semeia. Quem olhar não acha que está semeado, não aparece nada. Você diz,
tanto trabalho, semeei, daí o canto, sei. Vem a primeira chuva, vem a segunda, depois vem, parece um gramadinho. Começou a aparecer, não é? Começou a aparecer. A semente plantada não produz fruto imediatamente. Existem estações até produzir. Compartilhar deve ser, primeiramente, para a família da fé. Porém, não devemos esquecer dos outros. Os que têm fome, os que estão nus, os que têm sede, os que não têm casa, os que estão presos. Mas preso, irmão, se está preso é porque é ruim. Eu digo, eu também sou, mas não estou lá. Eu também sou ruim, mas não estou lá. Quem é que é bom aqui? Se nós todos somos pecadores, se você é tão bom, você não precisa de Jesus. Porque Jesus veio para os doentes. Veio para os perdidos. Santarrão mentiroso. Agora nós vamos ler o que está escrito de versículo 11 até o versículo 18. Vede com que letras grandes vos escrevi e de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Era hábito de Paulo, depois de ter ditado uma carta, escrever a assinatura com seu próprio punho e a sua assinatura registrada. A marca registrada de Paulinho de Tarso. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que beleza! Mas acontece que aqui, Paulo estava muito preocupado com os Gálatas, porque para que recebessem sua carta, que ele tomou a pena e ele escreveu um parágrafo inteiro de conclusão. E nós vemos isso aqui no versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi no meu próprio punho. Está vendo? Por quê? Porque Paulo de Tarso fez isso. O Espírito Santo o inspirou a acrescentar essas palavras para provar que um cristão guiado pelo Espírito vive para a glória de Deus e não para o louvor do homem.
muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o espinho na carne, do qual Paulo fala em 2 Coríntios 12, ali do versículo 7 ao versículo 10, e também em Gálatas 4, 14 e 15, era um problema na vista. Eu, Edmeia, acredito nisso. Eu acredito nisso. E Paulo, logo no início do ministério dele, ele começou a sofrer de muitos ataques na saúde dele. Sabe aquele momento que ele vai fazer a primeira viagem missionária com Barnabé? Quando eles atravessaram para Chipre, de Chipre eles saem para Panfilha, que eles começam a enfrentar aquelas montanhas e vêm os mosquitos. Dizem alguns estudiosos que ali ele teve a primeira malária. Está vendo? Primeira malária. O João Marcos ficou tão apavorado que disse: estou batendo de volta. E aí é que Filipos, o escritor, diz que o garoto voltou para o colo da mãe. Acho isso tão ruim dizer do pobre do João Marcos. Mas depois ele se endireitou e foi. Eu, particularmente, acredito. Não sei qual é a visão do pastor Aloysio, mas pode ser uma visão da velha aqui, como tantos outros. Eu acredito que ele tivesse um problema na vista. E quando nós vemos, ele deixa claro o seu desejo de escrever o parágrafo de conclusão. Os legalistas, versículos 12 e 13, né? Paulo não tinha nada de bom para dizer a respeito deles. Paulo, descreve os legalistas, concluindo a carta, de 4 maneiras. Primeiro, eles eram gabolas. O seu primeiro intento não era ganhar pessoas para Cristo e nem ajudar o crente a crescer na graça. O desejo deles era ter mais e mais convertidos para se gabarem e para darem muito boa impressão para sua própria glória. Até hoje você vê pessoas assim. Eu tenho 1.000, 2.000, 10.000, 8.000 na minha igreja. Quando eu cheguei tinha 100, agora tem não sei quantos. Eu quero dizer para você que o PT cresceu foi muito. Não precisou do Espírito Santo. O MST também. O comunismo cresceu muito. Islamismo, tudo isso. Não precisa do Espírito Santo para crescer assim, não. Que isso? Isso não se chama crescer. Isso é engordar, inchar. Então, Paulo diz que eles são gabolas. Paulo também diz que eles são comprometidos com a carne. Eles pregam e praticam só para serem reconhecidos. Eles estão sempre ostentando alguma coisa, sempre precisando de aplausos. Eles queriam agradar aos seguidores da lei de Moisés. Era isso. Quando cremos que Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos identificamos com ele na cruz. E por isso nós temos que assumir as consequências da nossa identificação. Precisamos. Para os judeus, a cruz era pedra de tropeço.
E para os gentios, a cruz é bobagem pura, ilusão. Os legalistas, esses falsos mestres, enfatizavam a circuncisão em detrimento da crucificação. E, por isso, eles estavam ganhando mais e mais e mais convertidos, se tornando muito mais populares por causa da vergonha da cruz. Mas Paulo diz ainda, esse versículo 12 aqui, olha, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem persuadidos por causa da cruz de Cristo. Paulo ainda diz que eles eram persuasivos. Eram. A palavra constranger traz a ideia de forte persuasão e força. Eles sabiam falar de modo convincente, cuidado com palavras. Palavras são perigosas. Nós não temos noção do que uma palavra pode fazer. E, meus irmãos, palavra tem cor, palavra tem som, palavra tem tamanho. Palavra diz. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Você já viu? Deixa eu dizer para você uma coisa. Sócrates, na escola dele, ele usava 2 métodos, a ironia e a maiêutica. A ironia ele usava para os inimigos, principalmente para os sofistas, porque os filósofos odiavam os sofistas. E a maiêutica ele usava para os seus discípulos. A maiêutica é parturição de ideias. É o seguinte, digamos que eu sou Sócrates, eu encontro com um sofista, eu pergunto para ele o que é isso. Ele diz, isso é um telefone sem fio. Aí eu começo a fazer pergunta. Daquela pergunta eu vou para outra, ele vai respondendo e no final ele está frito, porque ele vai ter que dizer que isso aqui é um copo d'água. Então, a ironia, pelas palavras, eu levo a pessoa a se contradizer. Mas quando eu pego um discípulo meu, eu pergunto para ele o que é isso, ele diz, é um copo d'água. Aí eu vou na parturição de ideias, porque eu quero que ele aprenda de uma pergunta para outra, e no final ele vê que isso aqui é um telefone sem fio. Isso, método socrático. Isso se aprende muito. Hoje, nós aprendemos oratória, o povo que estuda aprende oratória, uma opção de coisas. Mas isso era muito usado na Grécia Antiga, nos tempos antigos. Lembra que quando os fariseus não puderam fazer nada contra Jesus, porque eles não conseguiam encontrar falha, eles foram pedir ajuda aos herodianos. Os herodianos eram um partido político que apoiava o rei Herodes. Eles eram experts na palavra. Eles sabiam colocar armadilha com palavras. Então, os fariseus foram pedir ajuda a eles. Eles foram para Jesus com toda aquela coisa, mestre, nós sabemos que tu és da verdade, e Jesus olhando para a cara deles. Aí eles disseram, eles prepararam o terreno e disseram, dize-nos, é lícito pagar tributo a César? Sim ou não? Em outras palavras, tu não tens outra saída. Viu? Eles colocaram a armadilha, agora ele cai. Pá!
Jesus disse: por que vocês estão colocando armadilha para mim, seus hipócritas? Me deem a moeda com que vocês pagam tributo. Eles deram. Jesus olhou e disse: de quem é essa esfinge? É de César. E essa assinatura é de César. Então toma! Dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram parados. Porque ali na frente deles, Jesus disse tudo que eles precisavam para prender Jesus. Jesus estava dizendo para eles que César não é Deus. César é César e Deus é Deus. E acabou. Porque os herodianos eram famosos em colocar armadilhas com palavras. Olhe, é isso. É esse ensino que os legalistas tinham, não é? Eles eram persuasivos. Eles sabiam falar de modo muito convincente. Embora Paulo apresentasse a palavra em verdade, eles tinham truques na oratória. Eles eram hipócritas, está no versículo 13. Eles eram hipócritas, pois nem mesmo aqueles, né, que se circuncisam guardam a lei. Antes eles querem que vocês se circuncidem para se gloriar na sua carne. Eles querem que vocês se submetam a uma lei a qual nem mesmo eles obedecem. Eles querem mostrar que eles são poderosos, que eles mandam e vocês obedecem. Vocês se curvam a eles. Eles são melhores porque são judeus. Eles eram daquela turma de fariseus do tempo de Jesus. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Dizer é uma coisa, praticar é outra. Paulo não está dizendo que os judaizantes não deveriam seguir a lei. Simplesmente estava condenando a desonestidade, a hipocrisia. Eles estavam querendo impressionar pela estatística. No versículos aqui, 14 a 16, Paulo continua. Ele volta ao assunto para a cruz. As marcas da cruz certamente fizeram de Jesus o homem marcado. Mas aquelas marcas significam liberdade para todos aqueles que creem nele. Você lembra quando Jesus Cristo ressuscitou? Com o corpo glorificado, ele diz: Tomé, olha as minhas mãos, as marcas da cruz. Bota o teu dedo no meu lado, marca da cruz. Este mesmo corpo subiu, está entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Do lado, assentado em autoridade, está um Deus homem com as marcas da cruz, por toda a eternidade. Os judaizantes, eles se gabavam na circuncisão, mas Paulo se gabava no Senhor crucificado, na cruz. Lógico que ele não está falando daquele pedaço de madeira, um vertical, outro horizontal. Ele está falando do modo como Jesus Cristo demonstrou o seu amor por nós. Porque Paulo se gloriava na cruz. Por quê? Primeiro,
Ele conhecia a pessoa da cruz. Jesus Cristo é mencionado pelo menos 45 vezes, meus irmãos, nesta carta aos Gálatas. Um terço dos versículos falam de Jesus de alguma forma. Isso é empolgante para nós, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração de Paulo era totalmente de Jesus e a cruz, por isso, se tornou gloriosa para ele. Eu desejo para vocês, todos que me ouvem isso, de todo o meu coração. Paulo conhecia a pessoa da cruz, mas ele também conhecia o poder da cruz. Para Paulo, ou Saulo, o rabi fariseu, discípulo de Gamaliel, a cruz era horrível. Era horrível. Ele não tinha dúvidas que o Messias viria. Mas agora, Saulo experimentou o poder da cruz e se tornou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Para Paulo, a cruz se tornou liberdade. Que coisa maravilhosa! Paulo conhecia a pessoa da cruz, Paulo conhecia o poder da cruz, mas ele também conheceu o objetivo da cruz. Amém. O objetivo da cruz é trazer ao mundo um novo homem, uma nova criação, um resplandecer por séculos. Israel era a nação do povo de Deus e a lei era o seu modo de vida. Mas agora que o Cristo já veio e fez o seu trabalho chamado redenção, Deus trouxe ao mundo uma nova criação, uma nova nação, que Paulo chama aqui o Israel de Deus. Trouxe uma nova proposta. A velha criação dirigida por Adão terminou na queda. A nova criação dirigida por Jesus é vitoriosa. Eu estava vendo no jornal ontem à noite, lá no Texas, o frio lá está fora do comum. As tartarugas estão morrendo de frio. Elas sempre viveram ali, faz frio, mas chegou dessa vez um frio maior em 100 anos. As tartarugas estão morrendo, o povo está indo lá, todo preparado, paramentado para tirar as tartarugas do mar e colocá-las num lugar. As tartarugas estão sufocando. Estão morrendo asfixiadas. Eu me lembrei da natureza. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que a natureza geme, chora, geme, porque pelo pecado de Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Às vezes nós pensamos que só o homem foi. Não! Toda a terra, toda essa criação que está aqui, animais, vegetais, até minerais. Você vê as florestas sendo incendiadas. Você vê os animais morrendo queimados, como nós vimos este ano no Pantanal. Nós vemos nos mares o extermínio de baleias e de outros seres marinhos, peixes.
os animais sofrendo, gemendo até a morte por causa do pecado. E aí, Paulo, em seguida, diz que nós também que temos a primícia do Espírito gememos. Mas não apenas isso, ele diz que o Espírito dentro de nós nos assiste com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, este gemido vai crescendo. Esse mundo caído vai caindo cada vez mais. Mas Jesus Cristo nos chama a olhar para cima, por isso que ele nos botou, nos batizou com fogo, porque o fogo nos torna para cima. Por isso que o balão sobe, porque tem fogo. E nós vamos ficando cada vez mais distantes deste mundo. Olhamos o mundo e temos misericórdia. Ano passado, o grande espetáculo na Marquês de Sapucaí, onde a Mangueira mostrou o diabo dando uma surra em Jesus. E o povo aplaudindo a obra de arte. Este ano, a Sapucaí vazia. Será que alguém entendeu a chamada? Que Deus não está condenando ninguém, porque Deus não condena, mas ele chama a atenção. É uma trombeta. A trombeta só afeta 1/3, para que os 2/3 restantes fiquem de orelha em pé. Amém. Nós estamos nessa situação. Essa nova criação é possível a partir da cruz. A proposta da cruz de Jesus é criar uma nova nação da terra, qual? Gálatas 6,16, Israel de Deus ou igreja. Esse é um dos nomes que se dá para a igreja de Jesus Cristo. Lembramos o que Jesus diz em Mateus 21. Olha o que Jesus diz no versículo 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Amém. Deus está esperando o fruto do reino através da nossa vida, no nosso ministério, do nosso dia a dia. Deus espera isso de nós. Nós não somos a igreja da pandemia à toa. Deus tem um propósito. Que resposta que Paulinho de Tarso dá aqui para os judaizantes. Eles queriam levar a igreja para o Antigo Testamento. Eles queriam levar a igreja do Novo Testamento para a lei, que nem eles podiam criar, nem eles podiam guardar. Eles queriam atrapalhar a nova criação de Deus. O apóstolo Paulo, nos versículos 17 e 18, fechando a carta magna da igreja. Algumas vezes nós vemos Paulo tão feliz com a sua marca de circuncisão, mas desde a sua conversão, ele se tornou um homem marcado, sim, com as cicatrizes do amor de Jesus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: os judaizantes querem marcar o corpo de vocês para se gabarem, mas eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus para a sua glória. Não para a glória dos outros, para a sua glória. Paulo não fala daquelas 5 marcas que Jesus teve lá na cruz. Uma em cada mão, em cada pé e uma do lado. Ele falava
que sofria por Cristo, o que não conhecia, o que os judaizantes não conheciam. Naquela época, algumas vezes, as rosas oferecidas a um ídolo eram marcadas com o emblema daquele ídolo. Ele está se referindo a isso. Ele está marcado por Cristo e para Cristo. Também marcavam os escravos com o carimbo dos seus donos, não é? Como se marcam animais hoje, não é? Paulo estava orgulhoso de ser propriedade de Jesus e tinha a sua marca para provar isso. Amém. É muito gratificante. Sabemos que nós temos uma marca. No mundo espiritual, não tem dúvida de quem você é. Todos os anjos, todos os demônios sabem quem é você. Porque a sua marca, o seu carimbo é o Espírito Santo. É o seu selo. Amém. Além disso, as marcas da nossa batalha contra o pecado mostram a nossa obediência ao Senhor. Paulo não era um general assentado no sofá da sua linda casa, vendo ali uma guerra da sua nação através da televisão. Não, ele estava na linha da frente. Estava contra o pecado, ele estava sofrendo a sua parte na batalha. E ele termina dizendo graça, do jeito que ele começou a carta, lembra? Do jeito que ele começou, ele termina aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, graça. Graça a vós outros e paz. Versículo 3. Ele termina graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. E assim, meus irmãos, completamos aqui o estudo da Carta Magna, primeira carta de Paulo, certamente escrita em Antioquia. E assim, nós vamos andando na nossa vida, conhecendo e lembrando, porque esses nossos estudos são mais para lembrar aquilo que nós já sabemos. Por isso, obrigado pela atenção. Estou aqui à disposição. Recebo, não é, isso Amém. tudo como um privilégio. Um Deus grande amém. beijo para todos vocês. Amém. Edmeia, antes de terminarmos, deixa, como de costume, a conta da casa de Maria e Marta, para que todos os que desejarem contribuir o possam fazer. Tá bom? É Banco do Brasil, agência 3223, dígito 9, agência 3223, dígito 9, e a conta corrente é 4055, dígito X ou dígito 0. Conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. CPF 050 110 355/49. Muito obrigado. Amém. Tá bom, obrigado, Edmeia. Até uma próxima, se assim Deus Até permitir. se Deus quiser. Tá joia. Tchauzinho. Tchau.